Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre Oscar Alberto Pérez, o Rambo venezuelano. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. Oscar Alberto Pérez nasceu em Caracas, no dia 7 de abril de 1981, foi um ator e policial venezuelano, investigador da Agência de Investigação da Venezuela e líder de um grupo de resistência política contra Nicolás Maduro. Tornou-se mais conhecido por ter sido o responsável pelo ataque com helicóptero em Caracas durante protestos e a crise constitucional venezuelana de 2017 pelos últimos minutos de vida transmitidos ao vivo em redes sociais. Sendo o filho mais velho de Aminta Rosa Pérez. Seu pai biológico era desconhecido e não há nenhuma fonte confiável que diga quem exatamente foi seu genitor. Pouco se sabe sobre a infância e adolescência de Oscar Pérez, exceto pelo fato de que cresceu em um bairro de classe média em Caracas e estudou em várias escolas públicas e particulares. Em 1999, casou-se com Danaís Vivas, com quem teve 3 filhos. Proveniente de uma família católica, o policial acabou por se converter ao evangelismo em 2008, e costumava frequentar uma igreja na capital venezuelana. Oscar começou a trabalhar pelo SIC-PIC em 2000. Durante o período em que esteve na corporação, Oscar Pérez era considerado uma pessoa carismática e admirável pelos seus colegas de trabalho e raramente falava sobre política, embora demonstrasse certa simpatia por Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, falecido em 2013, simpatia essa que desapareceu logo após o início da crise na Venezuela. Em 2012, enquanto participava de uma operação policial em uma favela em Maracaibo, Pérez foi interpelado por uma criança que expressou seu desejo de se tornar um gangster, ter muito dinheiro e lindas mulheres ao seu redor. De acordo com o militar, este episódio teria indignado muito, propelindo-o a atuar em campanhas humanitárias, de cunho filantrópico. Segundo colegas de trabalho e o diretor de Muerte Suspendida, filme no qual Oscar Pérez atuaria em 2015, Oscar era um homem muito dedicado a causas humanitárias. Pérez procurou o diretor cinematográfico Oscar Rivas com a finalidade de que ele dirigisse um filme que pudesse aumentar a moral da polícia venezuelana. O nome desse filme seria Morte Suspensa e Oscar interpretaria o papel de personagem principal. O filme foi sucesso de bilheteria na Venezuela, a segunda maior bilheteria no país em 2015. Tendo sido aclamado pela crítica, uma sequência foi anunciada, porém ela nunca chegou a ser produzida em virtude da dificuldade que a produção encontrou em obter o financiamento necessário. A atuação de Oscar foi elogiada e ele chegou a ser sondado para aparecer em outros filmes, porém optou por dedicar-se à sua carreira policial. Durante os protestos de 2017 e a crise constitucional venezuelana, na tarde de 27 de junho, um vídeo foi publicado mostrando homens encapuzados portando rifles de assalto em escolta a Oscar Pérez, afirmando que não pertenciam a nenhum partido, mas que tratava-se de nacionalistas e patriotas prestes a se rebelarem contra a tirania do governo do PSUV. Horas depois da publicação do vídeo, Pérez foi visto pilotando um helicóptero do SIC-PIC sobre o Supremo Tribunal de Justiça, com um banner na lateral escrito 350 Liberdade, em uma referência ao artigo 350 da Constituição do país, que afirma que o povo da Venezuela deve renegar qualquer regime, legislação ou autoridade que viole os valores democráticos ou que transgrida os direitos humanos. Ao aproximarem-se do Supremo Tribunal Federal, seus ocupantes dispararam tiros e artefatos explosivos contra o prédio governamental. O presidente Nicolás Maduro veio a público afirmando que o ataque tratava-se de uma rebelião de militares, enquanto os líderes da oposição, por sua vez, disseram que as ações teriam sido encenadas de modo que o chefe do poder executivo do país pudesse justificar uma repressão sobre aqueles que se opõem a seu governo e à Assembleia Constituinte. Mais tarde, entretanto, o ex-militar e ator amador Oscar Pérez emitiu um comunicado através das redes sociais assumindo a autoria do ataque e afirmando que a ausência de vítimas fatais teria sido planejada pelo grupo que executou a ação.
Em 18 de dezembro, Óscar Pérez comandou uma operação contra um pequeno quartel da Guarda Nacional Venezuelana localizado em Los Teques, no estado de Miranda. A guarnição do quartel foi atacada de surpresa e rendeu-se sem luta. Os militares foram amordaçados e imobilizados pelos comandados de Pérez, que ainda roubaram 26 fuzis e 3 pistolas automáticas que integravam o arsenal local. Em 15 de janeiro de 2018, o exército venezuelano e a Guarda Nacional Venezuelana lançaram uma operação para capturar Óscar Pérez, que estava escondido no bairro de El Junquito a oeste de Caracas. Pérez postou um vídeo em que aparece ele e seu grupo, na janela superior da casa em que estavam, tentando persuadir os policiais a não prendê-los. Após essa abordagem inicial, houve um breve confronto entre o grupo de Pérez e as forças do governo venezuelano. Após o embate, Pérez postou um vídeo nas redes sociais em que ele aparece com o rosto ensanguentado após ter sido atingido pelos detritos de uma explosão. Neste momento das gravações, afirmou que estavam dispostos a render-se por conta da inviabilidade de resistência. No entanto, os agentes do Estado venezuelano não cessavam o fogo, em que davam a entender, segundo ele, que estavam interessados de fato em assassiná-los. Pouco tempo após publicarem sua última gravação através das redes sociais, Pérez e seus demais aliados tiveram seu refúgio atingido por um disparo de RPG que impactou diretamente no sótão da casa em que o grupo se encontrava. O momento do disparo, bem como a explosão subsequente, foi registrado em vídeo pelos próprios policiais venezuelanos. Depois de 3 horas de tiroteio, Pérez e 6 de seus homens, entre eles Daniel Henrique Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Alejandro Dias Pimentel, Abraão Israel Agostini, foram mortos a tiros enquanto outros 6 integrantes do grupo entregaram-se e foram presos. A polícia também sofreu baixas, contando com 2 policiais mortos e 5 feridos. De acordo com um dos perfis utilizados pelo grupo de Pérez para divulgar suas ações nas redes sociais, uma criança de 10 anos e uma mulher grávida supostamente teriam perecido durante a troca de tiros. No dia seguinte ao confronto, a morte de Pérez e de alguns integrantes de seu bando foi confirmada pelas autoridades venezuelanas. De acordo com a certidão de óbito entregue para a família, Pérez morreu com um disparo recebido na cabeça. A deputada Delsa Solorzano, da oposição venezuelana, afirmou que não apenas a certidão de óbito de Pérez, mas também as de 5 homens dentre os 6 que foram abatidos pela polícia trazem como causa da morte o disparo de arma de fogo na região craniana. Para os familiares e para a deputada, essa informação indica a hipótese de que Pérez e alguns membros de seu grupo teriam sido vítimas de uma execução extrajudicial. Apesar da morte confirmada de Pérez, o governo venezuelano recusou-se a enviar seu corpo ao México, como pleiteavam sua mãe e irmã, e o ex-militar acabou sendo enterrado em Caracas sem que lhe fosse oferecido um velório. A morte de Óscar Pérez foi recebida como um ultraje por muitos venezuelanos, resultando em protestos em cidades daquele país além de manifestações na internet e por meio das redes sociais. A hashtag Óscar Pérez Héroe del Pueblo esteve posicionada nos trending topic do Twitter, com internautas de diferentes partes do mundo saudando Pérez como um herói, ao passo que algumas chegaram ao ponto de compará-lo com outras figuras heróicas latino-americanas, como Simón Bolívar e Túpac Amaru II. Alguns líderes da oposição venezuelana, incluindo Maria Corina Machado, Antonio Ledesma e Luisa Ortega Dias, condenaram a sua morte. De acordo com o ex-prefeito de Caracas e líder opositor no exílio, Antonio Ledesma, Óscar Pérez teria sido executado por ordens de Nicolás Maduro e que tais atos seriam somados às queixas protocoladas contra o governo venezuelano no Tribunal de Haia. A Anistia Internacional, uma organização não governamental que defende os direitos humanos, denunciou em 18 de janeiro de 2018 o que considerou ter sido uma execução ilegal do líder revolucionário Óscar Pérez na Venezuela por forças de segurança do governo.
De acordo com a organização, o episódio suscita múltiplos alertas sobre violações graves aos direitos humanos naquele país por parte de seu presidente, Nicolás Maduro, incluindo crimes proscritos no âmbito do direito internacional público. Referindo-se ao uso de armas de guerra durante a operação, a Anistia Internacional afirmou que o emprego de tais artefatos não apenas são projetados para matar os adversários, como também deixam poucas chances de sobrevivência. A ONG pressionou por uma investigação independente sobre a morte de Pérez e seus aliados. Erika Guevara Rosas, diretora da Anistia Internacional para as Américas, repreendeu o governo venezuelano pelo uso de força letal e reiterou a urgência para que o governo garanta que as autoridades civis conduzam uma investigação rápida, imparcial, independente e exaustiva de forma a averiguar se este não teria sido um caso de execução extrajudicial. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo. É hora de que este narcogobierno caiga. El 18, un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero. La consulta popular se hará con dignidad. Estaremos en la calle defendiendo al pueblo.